Olá, saudações fraternas a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Razim aqui no YouTube. Eu me chamo Alcino, sou voluntário aqui dessa Casa Espírita e trago para vocês mais uma preleção evangélica desta semana. Então, para que possamos todos aproveitar os ensinamentos do Mestre Jesus, eu convido agora a relaxarem, a se desconectar um pouco das preocupações do dia a dia, da correria, e vamos assim pensando na natureza, no verde da natureza que nos envolve, que nos traz energias positivas. E vamos assim nos sentindo próximos do nosso mentor individual, ou anjo da guarda, como gostamos de chamá-lo. Que ele possa nos ajudar então a elevar o pensamento até esferas mais puras, quando então lembramos de Maria de Nazaré, que é nossa grande referência de amor maternal, de ternura, de carinho, e nos envolvemos nesta luz azul que emana de Maria. E junto de Maria nos aproximamos do Mestre Jesus, nosso irmão maior, e junto do Mestre vamos recordar dos seus ensinamentos, dos seus exemplos de vida e daquela prece que nos liga diretamente ao nosso Criador, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Nesta semana, nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. E mais especificamente, nós vamos falar sobre um trecho que diz: Deixai vir a mim os pequeninos. Nessa passagem do Evangelho, Jesus estava com os seus discípulos em Jerusalém e algumas mães trouxeram as crianças, seus filhos, para serem abençoados por Jesus. E os discípulos tentaram afastá-los, né, porque achavam que iria importunar. E Jesus então disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Então, notem bem que Jesus já frisou que o reino dos céus não é dos pequeninos, é daqueles que se assemelham a eles. O que Jesus está ensinando, então, neste trecho, é que a criança é um símbolo de pureza, humildade, simplicidade. E essas são as qualidades que nós devemos buscar se quisermos, então, uma vida espiritual mais elevada e mais futura. A simplicidade, a humildade e a pureza, elas não são presentes em todas as crianças, né? Nós sabemos que todos somos espíritos eternos, mas temos essa imagem de que a infância é um período que nós estamos assim mais moldáveis, mais possíveis de sermos trabalhados, que somos mais simples. Então, por que isso se dá? Por que isso se ocorre? O Espiritismo nos ensina que temos várias existências na matéria, as nossas encarnações. E entre essas encarnações, quando nós mudamos de uma vida para outra, o nosso passado não é totalmente recordado. Nós temos uma série de trabalho para uma forma com que a espiritualidade atua sobre nós, para que nós não nos recordemos ativamente deste passado. E principalmente durante o período da infância, nós estamos mais protegidos destas recordações e reminiscências. Então, assim que se começa o processo de encarnação, quando é planejada a nossa próxima encarnação e quando a gente começa a se envolver com o novo corpo físico, nós, como espíritos, passamos por uma espécie assim de sono, uma espécie de perturbação. Então, nossa total consciência sobre nós mesmos é adormecida. E assim, quando nós nascemos neste novo corpo físico,
nós temos muitas das nossas características, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições lá, dormentes, como se estivessem inacessíveis particularmente. Então, durante a infância, nós não podemos, muitas vezes, nós não temos condições de manifestar essas nossas características mais negativas do passado. E por que isso é necessário? Isso se faz necessário porque é para cativar o amor dos nossos pais. Se por acaso nós pudéssemos manifestar tendências das outras existências, isso poderia prejudicar o nosso relacionamento em família. Então, para beneficiar esse relacionamento em família, essas nossas tendências mais difíceis de lidar, essas nossas tendências a comportamentos mais inadequados, elas ficam adormecidas durante a infância. E assim a gente tem uma nova oportunidade de trabalhar os nossos relacionamentos em família e melhorá-los. E principalmente os pais têm a oportunidade de ensinar para essas crianças, para nós, né, novas formas de olhar o mundo, novas abordagens, novas compreensões, que a gente não teria acesso se a gente viesse com os nossos preconceitos do nosso passado, se a gente viesse com as nossas ideias preconcebidas. Então é muito útil que a gente mais ou menos apague essas nossas tendências do passado durante a infância. Então, de fato, na infância não temos condições de manifestar todo o nosso ser, toda a nossa compreensão. E isso é benéfico para o nosso desenvolvimento espiritual, porque ali nós, durante a infância, estamos mais predispostos a aprender com exemplo, a reproduzir bons exemplos. Então, a infância se torna uma fase muito favorável para o aprendizado na prática, a gente aprender realmente o que é o essencial na nossa vida. Então, Jesus, quando fala deixai vir a mim os pequeninos, ele sabe perfeitamente que nós somos espíritos eternos, com um passado, e que mesmo na infância, esse passado está lá, só que latente, adormecido, para que nós possamos, na existência atual, nos melhorarmos, possamos, assim, trabalhar para que desenvolvamos nossas virtudes, nossas qualidades. Então, Jesus faz ali um convite para que nós realmente avaliemos o que temos de puro no nosso coração, o que temos de simplicidade, o que temos de humildade. Então, é lógico que nós sabemos que pessoas que foram mais maldosas em existências anteriores, que deram mais trabalho, elas também foram crianças. Mas na infância, muitas vezes, não tiveram, então, a oportunidade de manifestar essas tendências. Às vezes, nós vemos um ou outro escape, como se fossem algumas crianças que manifestam tendências que não existem naquela família, tendências que não eram esperadas para aquele ambiente. De fato, algumas vezes o passado emerge, ele nem sempre é totalmente adormecido, mas como regra geral, nós temos a infância como essa oportunidade, essa janela de oportunidade para crescimento espiritual. E se não fosse assim, o trabalho dos pais, o trabalho dos educadores seria muito mais difícil. E nós, enquanto indivíduos, se não tivéssemos essa chance de, durante a infância, sermos expostos a novos comportamentos, a novos exemplos, a novos planos de vida, também seria muito difícil para o nosso desenvolvimento individual. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre isso, a questão do que realmente é a pureza do coração, que Jesus coloca como uma condição para que cheguemos a uma vida futura melhor. Então, para que cheguemos ao reino dos céus, que é um simbolismo para uma vida futura mais feliz, nós realmente precisamos procurar a pureza do coração. E a infância tem esse simbolismo desta fase da vida. Depois, quando a gente chega na vida adulta, aí os nossos órgãos físicos já estão bem desenvolvidos, a nossa mente já está madura, então algumas tendências do passado podem emergir.
Mas aí nós já temos elementos, já somos pessoas mais autônomas que têm condições de saber conscientemente lidar com essas tendências, evitá-las quando elas são nocivas e prejudiciais à sociedade. Agora, quando criança, a gente não teria essas condições de fazer isso, então daria bastante trabalho para os nossos pais. Então, gente, esse capítulo fala sobre a pureza de coração, que possamos, assim, ler um pouco mais sobre esse assunto, para conhecer mais e entender como o Espiritismo vem esclarecer o que poderia parecer paradoxal, né? Que Jesus valorizasse as crianças que supostamente não teriam vivência, não teriam experiência. Mas somos todos espíritos eternos e passamos por muitas encarnações no planeta Terra. A infância é só uma fase entre cada uma dessas nossas existências. Então, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, deixai a vir a mim os pequeninos. E agora, então, nós vamos fazer as nossas vibrações. Vibrar é desejar o bem. Nós vamos, neste momento, então, mentalizar para o nosso planeta Terra muita paz. Mentalizando uma aura azul para o nosso planeta, bem clarinha, e que vai, assim, ajudando a solucionar os conflitos e as crises. Vibremos pelo fim da pandemia da Covid-19, vibremos para os doentes que possam se recuperar, vibremos para os profissionais de saúde e cientistas para que encontrem novos tratamentos, novas prevenções, novos caminhos. Vamos vibrar para o Brasil, pela construção de uma pátria mais espiritualizada. Vibremos para nossos governantes e representantes para serem envolvidos por amor e por energias positivas. Vibremos para todas as famílias, principalmente para as nossas, que possamos sempre melhorar nossos relacionamentos, harmonizando os nossos lares, nossos ambientes. E vibramos para nós mesmos, uns pelos outros. Vamos trocar as nossas energias para que possamos sempre buscar o caminho do aperfeiçoamento, do autoconhecimento e até mesmo da transformação. E assim encerramos o Evangelho desta semana com muito obrigado a Deus, nosso Pai e Criador, por tudo que somos e por tudo que temos. E que possamos assim passar uma semana melhor, de mais elevação espiritual e de confiança nos desígnios de Deus. Boa semana para todos!